quiserdes ir, se quiserdes ir, querer, disposição, ouvir, obedecer. Ouvir, não é escutar. Tem gente que escuta o que a gente fala, mas faz tudo ao contrário. Algum tempo atrás eu falei que eu precisava tomar uma decisão e de começar nos atendimentos, perguntar para a pessoa veio, pastor, tenho um problema no casamento. E isso Deus me deu um estalo uma vez atendendo um casal. Atendi um casal, problema. E a gente senta e conversa uma vez, conversa duas, três, e toda vez a gente dá a mesma palavra e os problemas são os mesmos. Mas aí você faz uma pergunta: vocês praticaram o que a gente orientou da última vez? Não. Então, eu preciso começar a dizer, então, só volte a me procurar para pedir a próxima orientação, o próximo conselho, depois de você usar esse. Se o tanque do seu carro está cheio, faz sentido parar no posto? Você vai abastecer, vai caber alguma coisa lá dentro? Ou seja, a pessoa recebeu, não se movimentou com o que recebeu, e encostou de novo e falou, põe mais aí. Sabe qual que é o problema? Tem gente que quer ser carregado nas costas. Tem gente que só quer alguém que sente na frente. E já que eu estou falando de casal, então vou dar um exemplo. Tem casal que quer usar o pastor, aí eu vou falar da esposa ou do marido? A esposa, para bater no marido. Então ela começa a dizer, pastor, ele isso, ele aquilo outro. Aí ele diz, pastor, ela isso, aquilo outro. Nenhum dos dois está querendo solução. Eles só querem uma forma de vomitar um para o outro aquilo que está entalado. Mas se eles falarem entre eles, vai rolar facada. Então eles colocam o pastor para ficar no meio. E gente, você já tentou separar a briga dos outros? Quem já tentou separar a briga? Quem foi que apanhou? O da esquerda ou da direita? O do meio. Porque no final o pastor não presta. Porque no final ainda é perigoso alguém dizer assim, pastor, está falando no meu caso. Se foi o seu também, você devia sentir a vergonha e não ainda ficar indignado. Porque eu não estou dando nome de ninguém aqui. Nós precisamos dar ouvidos. Ouvir, querer, disposição, obediência. Às vezes a gente está esperando uma voz. A gente quer alguém que diga que acredita em nós. Irmãos, quantas vezes eu ferido queria que alguém dissesse que ia dar certo. Quantas vezes eu cheguei na igreja e fui pedir oração para alguém, mas na verdade eu não queria oração, eu só queria que o meu ego fosse massageado para diminuir aquela dor que eu estava sentindo. Eu queria que aquela pessoa dissesse o que eu gostaria de ouvir naquela hora. Alguém mais se identifica? E isso é normal, enquanto você é bebezinho. Agora, meu irmão, passou 1 mês, 2, 3, você continua sendo bebezinho? Está na hora de começar a caminhar. Está na hora de começar a encarar os desafios de frente. Pedir ajuda sim, ok. Mas começar a encarar e dizer assim, Deus me dá força porque eu também vou caminhar. Deus me dá força porque eu também vou guerrear. Deus, eu vou praticar o que eu estou ouvindo, vou no passo a passo. Eu fui lá perguntar como é que eu fazia para engatinhar. Agora quando eu voltar lá é para perguntar como que faz para andar, porque não estou mais engatinhando. E a próxima vez que eu for lá conversar é para saber como que eu faço para correr. Quem está entendendo o exemplo que eu estou dando? Mas irmãos, tem gente que passa 5 anos e ele está perguntando a mesma coisa. E não é porque não está dando certo, é porque não coloca em prática. Me mostra na Bíblia Jesus parando e falando a mesma coisa um monte de vezes para a mesma pessoa. Mas pastor tem que ficar, né? Ah, irmão, aí vai ouvir a mesma coisa e fala a mesma coisa e ainda sai e fala mal. Jesus, olha, é isso. O jovem rico, Jesus falou, vende tudo, dá aos pobres e tal. Aquele jovem se retirou triste porque tinha muitos bens. Jesus foi atrás e falou, não, peraí, sai da igreja não. Peraí, vamos tentar dar um jeito. Eu vou achar uma palavra aqui meio termo para você. Peraí deixa eu falar, você não deu certo na minha igreja. Tem uma igreja perto da minha que tem um evangelho mais light, Hipergrace se chama. É uma invenção do diabo. Ele não alargou a porta, ele derrubou a porta. Mas na minha Bíblia a porta continua estreita. E eu vou responder no céu por ter pregado de acordo com a Bíblia, não de acordo com o que eu acho ou o que eu penso. O que eu acho, o que eu penso não resolve sua vida, mas o que está escrito tem poder para mudar a vida de todos nós aqui hoje. Então mais está escrito e menos Jesus foi atrás do jovem rico, gente? Não. Jesus deu uma palavra para ele. Você já praticou uma palavra que você recebeu? Está na hora de praticar, porque a parte de Jesus ele vai fazer, fica tranquilo. O que aquele jovem não sabia?
Alguém sabe o que aquele jovem não sabia? Quando ele foi embora triste, o que ele não sabia? Está no texto, gente, ele precisa ler mais a Bíblia. O que ele não sabia? Qual era a recompensa? Pedro, diga glória a Deus pela vida do Pedrão. Eu vou dar um abraço forte, Pedro. Pedro, Davi e José são os caras que eu quero dar um abraço forte. Pedro, Senhor, e nós que tudo deixamos para te seguir, já que esse jovem não quis deixar tudo para te seguir, mas nós deixamos. Companhia de pesca ficou, um futuro promissor, maior empresário de pescas ficou, e nós? A resposta de Jesus: não há ninguém que tenha deixado casa, pais, irmãos, amigos, riquezas, que não receba 100 vezes mais aqui, onde? Tem colheita aqui para quem abre mão de alguma coisa para obedecer Jesus, e no porvir a vida é eterna. Aquele jovem não ouviu isso, foi embora antes, Ananias. Ele não ouviu isso, ele nunca conheceu a recompensa que tinha para ele. Tem gente que a vida não está mudando porque a pessoa não dá o passo que Jesus mandou dar. Dá esse passo e você vai conhecer a recompensa que já está preparada para você. Dá um passo, uma palavra ativa você para uma vida de milagres. É um passo de fé, é uma obediência, é uma disposição, e os milagres que você jamais imaginou viver estarão disponíveis para você. Está diferente. Aqui nós estamos hoje no fogo aqui, terminando esse mês com chave de ouro. Tem gente que está entendendo, está recebendo aí, segurando. Você quer? Está ouvido. Você quer? Começa a agir. Pode colocar o próximo tópico. O problema nosso é que a gente espera demais dos outros. Os outros. Eu tenho que ser reconhecido, eu tenho que ver um sinal. Eu estou orando para uma pessoa, quero ver o sinal na pessoa. Irmão, eu já orei esperando sinal nos outros. Eu já orei esperando sinal na minha esposa. Não, ela vai pedir perdão. Pediu nada. Daqui a pouco ela veio e falou alguma coisa como se tivesse acontecido nada. Eu falei: Deus, não foi assim que eu pensei. Aí sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu ficava cutucando até sair o pedido de perdão. Sabe o que acontecia? Eu arrumava uma confusão, e a segunda confusão é pior que a primeira. Assim como a glória da segunda casa é maior que a primeira, o desastre da segunda queda é pior que o primeiro. E aí eu ainda ouvi assim: você não sabe o que você quer, você reclamou que eu estava... Aproveitar que a pastora não está aqui, né? Então vou falar. Se alguém dedurar eu, vocês vão ver. Brincadeira, ela está ministrando hoje na Igreja Batista Vida Plena com as amigas de Jesus. Mas irmãos, a gente é humano, a gente já teve discussão. E eu falo assim: ela vai ter que me pedir perdão. Aí depois ela vinha, aí eu fazia de durão. Irmão, se a gente brigar agora, depois ela der um sorrisinho para mim, me der um beijo, eu jogo ela no chão e vou para cima. De alegria, não é de agressão não. Mas eu ficava fazendo birra. Mudade difícil, eu não sei o que. E irmãos, pensa numa mulher de fé, a minha, mas pensa numa mulher determinada, para não falar teimosa, nem orgulhosa. Minha mulher é humilde, mas é determinada. Não quer dar confiança, tá bom. E eu deitava e dormia, e eu passava a noite em claro falando assim: me dá um abraço, um beijo, vamos fazer as pazes. Aí eu aprendi que eu tenho que valorizar cada pequena colheita até que cheguem as grandes. Eu esperava algo que para aquele momento eu só tinha que confiar em Deus. A pastora já contou aqui, eu também, uma certa vez, e já tem anos, a gente morava ainda, só aqui que eu estou morando aqui do lado, faz 3 anos, vai fazer 4 agora em agosto, então deve ter uns 5 anos isso aí. Uma certa vez ela ficou brava comigo com a situação da igreja. Ela queria que eu visse umas coisas que não era parte do meu chamado, ver. O meu chamado é outro. Meu Deus me mostra umas coisas que outro aqui não vê. E aí eu trago aqui para vocês. E glória a Deus que eu dedique tempo para enxergar essas coisas e ouvir de Deus essas coisas. Outro pode enxergar a lâmpada que está queimada. Deixa o pastor pegar a palavra que Deus quer revelar. Ele diz que ele não fará nada sem falar com seus servos, profetas. Então tem que ficar lá coladinho, igual o João. Reclina a cabeça no coração dele. Fala, Jesus, é isso. Aí eu venho aqui e falo para vocês. Isso interessa a vocês? Mas se eu estiver lá pendurado no andaime, eu não consigo ficar com o coração no peito de Jesus ao mesmo tempo. Não estou dizendo que eu não posso pendurar no andaime, mas quanto mais tempo eu dedico com Ele, mais eu ouço dele, melhor eu posso compartilhar com vocês. Quem está entendendo? E aqui, graças a Deus, a gente tem um time campeão, uma equipe incrível. Aí ela chegou e
brigou comigo. Não, porque isso, aquilo. Eu falei, mas linda. Aí eu fiquei chateado. Mas eu falei, não vou brigar, não vou responder. Sentei no sofá, pus um louvor e fui ler a Bíblia. Raramente você vai me ver ler a Bíblia ouvindo um louvor. Porque irmão, eu lendo o texto, eu já desconcentro pensando em outros textos. Se puser um louvor, aí já era. Mas a tensão estava tão grande que eu precisava de Bíblia, louvor, incenso, azeite. Você pensava misturado. É uma brincadeira, mas é quase isso. E eu vencendo a mim mesmo, não vou brigar. Fiquei quietinho. Falei, Senhor, por amor a Ti e por amor a mim mesmo, eu vou ficar bem quietinho aqui na Tua presença. Fiquei lá, lendo a Bíblia, orando. Ela foi lavar a louça. Aí você percebe a louça que está sendo lavada pelo o barulho dos copos e pratos. E eu já pensando nas contas de quantos que eu teria que comprar depois daquela lavagem. De repente começou a ficar leve. Clim, clim. Falei, opa. Que já quebrou muito e agora está com dó? Ou está diminuindo a intensidade? Fechou a torneira e veio. Parou bem assim na sala, olhou para mim. Queria te pedir perdão. Eu falei, para tudo, para o mundo, zerei a vida. Quem é homem sabe, a mulher vira assim do nada e pedir perdão, acabou. Falei, Jesus está voltando, fui arrebatado, já entrei no céu, nem percebi. É assim o arrebatamento? Na hora eu pensei, falei, é assim o arrebatamento. Já entrei e não percebi. Falei, dei uma pausa, falei, como é que é? A gente ainda arrisca a vida, né? Já falei uma vez, podia não. Queria te pedir perdão. Estava ali lavando a louça e Deus começou a falar comigo que você está certo, eu que estou errado. Eu falei, não, Senhor, eu vou infartar, é a última coisa que eu vou ver em vida. Pode despedir teu servo, porque eu ouvi o Rei dos Reis, está aqui na minha casa. Irmãos, brincadeiras à parte. Tem gente que às vezes não lembra muito da mensagem, mas essas coisas lembram. A gente compartilha experiências e testemunhos são reais, porque eles ilustram o que a gente está ministrando. E eles vão refletir na sua vida depois, você vai se lembrar disso. Eu só ouvi aquilo da minha esposa, porque eu me posicionei onde eu deveria. A Bíblia, tem homem aqui? O sangue de Jesus tem poder. Tem homem aqui? Tem homem de Deus aqui? E tem homem de Deus casado aqui? O homem é sacerdote. Sacerdote é sacrificador, é santificador, é o que busca a presença de Deus. O pau está quebrando, ele fala, então eu vou para a presença de Deus. Mas para as irmãs que riram, cutucaram e olharam para os maridos, a mulher sábia vai mexer no alicerce, porque ela edifica a casa. Só uma falou amém, está vendo? As irmãs são cara de pau. Quando cada um renuncia ao seu ego para permanecer dentro da palavra, a bênção de Deus vem e transforma o lar. Eu vou dizer de novo, quando cada um para de ficar brigando, a razão é minha, a razão é minha, a razão é minha, não é minha, não é minha, cada um diz assim, eu vou ficar na palavra de Deus, a bênção de Deus se estabelece, traz equilíbrio, paz, harmonia, e vem até filho aí pela frente. Eu sei que teve a gente agora ficou com medo de falar amém, mas está valendo. Só pela paz do filho, o resto fica com a bênção. Pare de esperar demais, olha aí, pelos outros. O primeiro a querer e crer tem que ser quem? Não, o primeiro a querer e crer tem que ser você. Olha para quem está do teu lado, diga o primeiro a querer e a crer tem que ser você. Diga, eu já sou. Lá de casa, quem é o primeiro a querer mais de Deus e crer mais em Deus? E não é para competir, dizer que é melhor que o outro. Pelo contrário, é para renunciar e dizer, vamos viver em fé aqui. Não vamos competir não, vamos construir juntos. Vamos descer cada um do seu, e vamos lá na humildade, aos pés de Jesus, levantar aquilo que glorifica o nome do Senhor. Alguém está entendendo a palavra de hoje? Irmão, Deus tem muita coisa boa. Quem é você hoje? Você é o que quer e crê, ou é o que não quer, mas crê? Porque tem gente que crê, mas não quer. Eu sei, pastor, quantos casos já atendi de gente dizendo, eu sei, pastor, que eu como homem tenho que fazer isso, mas não quero, cansei. Quantas vezes atendi mulheres dizendo, pastor, eu sei que eu deveria, mas eu não quero. Quantas vezes?
Eu vi pessoas dizendo: eu sei que eu deveria querer servir a Deus com mais intensidade e tal, mas eu não quero. Ministério, eu sei que é muita dor, decepção, é dedicação. Eu creio que Deus é galardoador, eu creio que Deus não é injusto para esquecer da obra e do trabalho que servimos a Ele, mas eu não quero. Quantas pessoas eu vejo que quando estavam precisando de alguma coisa, estava aqui toda quarta, domingo, segunda, terça, quarta, que ficava na porta da igreja. A igreja nem abria, a pessoa ficava na calçada, falando: Senhor, libera um som nessa calçada. Mas aí quando começa a ser abençoado, se torna autossuficiente, sacerdote de si mesmo, toma decisões por conta própria e ainda diz que são direções de Deus. Eu não sabia que Deus começou a quebrar os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Eu não sabia que Deus começou a trocar coisas por pessoas, porque Deus não troca coisas por pessoas. Não adianta eu mandar meu carro cultuar no meu lugar, não adianta eu mandar o meu dinheiro cultuar no meu lugar. Deus está esperando eu. A Bíblia diz que no princípio, quando Abel foi fazer uma oferta para Deus, Deus recebeu quem? O que está escrito lá? Alguém lembra? Deus aceitou o que? A oferta de Abel? Recebeu o que? Abel e sua oferta. Primeiro Deus recebe quem? Deus recebe quem primeiro? Abel. E depois o que Deus recebe? A oferta de Abel. E também diz que Deus rejeitou quem? Caim. E também sua? Tem gente que está achando que a sua oferta vale mais do que a sua presença. Irmãos, eu posso me tornar o maior milionário do Brasil, Deus ainda me quer no altar. Deus ainda me quer pregando aqui na quarta-feira, no domingo. Eu não vou mais pregar. Por quê? Porque agora eu vou ser rico, eu vou mandar dinheiro. Desculpa, Mamon está tomando o lugar do Senhor na tua vida. Os bens e as bênçãos que me alcançam são mais uma ferramenta para eu glorificar a Ele, porque eu já glorifico a minha própria vida. A primeira coisa que Deus quer é o seu coração, sua dedicação, seu tempo, seus talentos. Não enterre, não enterre. Como tem gente, e aí Paulo escreve aos Gálatas: Gálatas insensatos, quem fascinou vocês? Vocês corriam bem, no começo vocês se entregavam, agora vocês arrumaram outras coisas. Irmãos, que dinheiro, fama, prazeres jamais tomem o nosso coração, e nem a alegria e o prazer de, em primeiro lugar, servirmos a Deus, que é o maior privilégio. Dizer: eu sou um embaixador de Cristo. Spurgeon, se eu não me engano foi Spurgeon, se não for, mas 99% foi Spurgeon, o príncipe dos pregadores, foi convidado para se candidatar. Queriam fazê-lo primeiro-ministro da Inglaterra. Ele teria uma posição em que ele seria a autoridade de uma nação, junto, claro, com o rei ou a rainha. Que a rainha Elizabeth está lá desde que Noé estacionou a arca. Ela desceu, fundou a Inglaterra e está lá a rainha Elizabeth. Há pessoas que dizem que Adão e o Silvio Santos, a rainha Elizabeth era Eva. Separaram, depois cada um foi para um país. Mas brincadeiras à parte, Spurgeon teria o privilégio de ser primeiro-ministro da Inglaterra e do mais alto, lado a lado com o rei ou a rainha, posto da nação, ele poderia anunciar o nome do Senhor. Ele disse: não serei candidato. Mas Spurgeon, ele disse: qualquer posição que eu ocupasse, eu ainda estaria em posição inferior, porque eu sou embaixador de Cristo, eu sou ministro do Evangelho, eu sou ministro da palavra. Eu já atingi o patamar mais alto que se pode atingir, e é servir com a minha vida, com o meu chamado, com os meus dons, com os meus talentos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes do seu dinheiro, antes dos seus dons, antes do seu talento, Deus quer o seu coração, dizendo: Senhor, se for para varrer o chão eu varro, se for para abrir porta eu abro, mas eis-me aqui para te servir. Nós não vamos negociar princípios, nós não vamos inverter valores. Meus olhos não serão vendidos, eles continuam na palavra. Marta e Maria não estão registradas quando levam Jesus para casa, e quem leva Jesus para casa é Marta, mas quem para tudo para ouvir Jesus é Maria. Relacionamento
intimidade vem antes das coisas que você pode fazer. Não troque a posição de filho e de servo por nada. Como filho e como servo, as bênçãos te alcançarão, fica tranquilo. Tem gente que às vezes vai querer construir com a própria força e contra a direção de Deus, e até constrói alguma coisa, mas vai terminar sua vida decepcionado, porque o maior legado que a gente poderia deixar é ter construído algo no reino de Deus. Quem está entendendo? O primeiro a querer e a crer tem que ser eu, tem que ser você. Alguém está nessa comigo? É de dentro para fora, é uma semente plantada dentro de nós. Eu quero, Deus, eu vou te ouvir. Alguém está nessa comigo? Deixa essa semente cair no teu coração, plantada, dar fruto. Olha o que diz Lucas 17, falando nisso, Lucas 17, vamos lá? Lucas capítulo 17, Evangelho de Jesus escrito por Lucas. Lucas 17, versículo 11, está escrito assim, ó: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Olha só, ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados do quê? Da lepra. Vamos entender o que aconteceu ali. Lembra que a gente estava falando sobre querer, ouvir. Esses homens queriam ser curados. A que ponto eles queriam ser curados? A que ponto? O que eles tiveram coragem de colocar em risco para ser curados? Alguém sabe? A própria vida. Por quê? Porque a lei mosaica, a lei de Moisés, a lei que Deus deu ao povo, falava sobre o imundo, o leproso. A pessoa que aparecesse uma mancha, se você ler Levítico, quem está na leitura da Bíblia com a gente, leu fevereiro agora, acho que foi, final de fevereiro, início de março, coisa assim. A mancha branca, se ela começar, fica isolado. Se ela aumentar, é lepra, e às vezes nem era. Mas se aumentou, é lepra. E vai, não sei o que, tal. Construa dentro da cidade. Tem que ter uma aldeia do lado de fora da cidade, próxima à cidade, para os leprosos. Uma pessoa que até então era saudável, estava no convívio, descobriu que está com lepra. Então para onde ele vai? Vai lá para aquela vila. Aí alguém às vezes vai perguntar: mas e o Naamã, pastor? Naamã não era judeu. Naamã era general do exército da Síria. Era um assírio. Porque se ele fosse judeu, ele não poderia estar morando na casa dele, nem entrando nas guerras que estava. Naamã era de outro povo. O povo judeu, leproso, vai para lá. Aí alguém está fazendo uma viagem, como Jesus e seus discípulos. Se a pessoa distraidamente entrasse numa rota errada e entrasse no caminho que ia em direção à aldeia dos leprosos, se ele chegasse muito perto, ele era considerado imundo, contaminado. Ele teria que ficar e guardar um tempo. Então o que os leprosos tinham que fazer? Quando via alguém vindo na direção deles, essa pessoa deve ter errado, ou é leproso, ou essa pessoa errou o caminho. Vamos avisar que ela está perdida, para ela não chegar aqui e ser contaminada. Os leprosos então tinham que levantar as mãos mais alto que a cabeça e gritar: imundo, imundo. Gente, já não basta estar sofrendo, você tem que fazer propaganda do seu sofrimento. Mas tem uma palavra para mudar.
Eu não sei o quanto você sofreu até chegar hoje aqui. Eu não sei o quanto você teve que passar vergonha e às vezes até fazer propaganda e assumir seu sofrimento. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus te trouxe numa noite em que eu quero falar para você que Jesus entrou na rota da sua vida, mesmo na rota que ninguém entra, onde ninguém tem coragem, onde os outros serão considerados imundos. Ele santifica, Ele toca o cadáver tá vindo lá um cortejo e tem o filho de uma viúva, tem uma criança ali, aquela mulher só tem aquela criança. Jesus para e toca, e alguém vai dizer, não pode tocar porque sacerdote não pode tocar em morto. Só que quando Jesus toca, a morte sai correndo, a vida entra. Jesus muda sujeira em limpeza, imundícia em purificação, pecado em perdão, dívida em prosperidade, destruição em restauração, doença em saúde, tristeza em alegria. Jesus está aqui, entrou na rota da minha e da sua vida para transformar aquilo que for necessário para quem quer e crê. Para quem quer e crê. Você não crê, tudo bem, é um direito seu, fica à vontade, mas eu creio. Você não quer, eu quero. Pode entrar, Jesus, eu quero. Não muda o caminho não, Jesus, vem na minha direção. E se tiver que me corrigir, me corrija, mas vem na minha direção. Porque tem gente que gosta de Jesus vir na sua direção só quando é para falar coisa boa, mas Ele vem para corrigir também. A palavra de Deus vem na nossa direção para falar sobre pôr a casa em ordem, mas Ele vai dar vida. Jesus entra naquele caminho. Primeiro, Ananias, Jesus está passando por Samaria, e ele não era obrigado a passar por Samaria. Geograficamente ele teria outra forma. Eu já ministrei isso falando da mulher samaritana junto ao poço de Jacó, João 4. A única coisa é que era o caminho inverso que ele estava fazendo agora. Os judeus não se davam com os samaritanos. Para você entender a complexidade da coisa, presta atenção no que eu vou te dizer. Os samaritanos eram violentos. Eram o quê? De modo que eles atacavam os judeus que passavam pelo território deles. Atacavam. Então os judeus só passavam por Samaria em grandes grupos e com soldados armados, para poder se defender do ataque da fúria dos samaritanos. Tamanha era a rixa. Porque às vezes a gente pensa que é aquela coisa de Brasil e Argentina. Hoje é duro, que não pode nem falar nada. Se eu falar baitola, eu sou não sei o que. Se eu falar não sei o que lá, eu sou não sei o que. Hoje a gente tem que pedir desculpa por viver. Mas, irmão, rivalidade brasileira e argentina é assim. Não sei o que, não sei o que lá. No nível razoável. Aí o nível baixo a gente não desce, a gente não fala palavrão. Mas não era esse nível de provocação não, gente. O negócio era violência. E Jesus é um judeu que está indo, e ele poderia procurar um outro caminho, uma outra rota, mas ele foi e passou por Samaria. Sabe para quê? Para dizer assim, para você e para mim, não existe ninguém que está fora do meu alcance, e não importa a ameaça, eu vou até você, eu não abro mão de você, eu não desisto de você, eu entro em rota de perigo, ainda que me custe a vida, e custou, ele veio para isso, ele não abriu mão de você. Só que o leproso também tinha parte dele. Qual que era a parte dos leprosos? De longe eles gritam. Só que esses agora, no caso, ao invés de levantar a mão e gritar imundo, imundo, eles veem uma oportunidade. Aquilo que parecia o erro de alguém era a oportunidade da vida deles. Irmão, para de pensar que está tudo dando errado na tua vida e enxerga que no meio daquilo que parecia o erro de alguém, pode ser Jesus vindo ao seu encontro para ativar a sua fé e te fazer viver as maiores experiências de milagres que você jamais imaginou. Irmão, tem muita liberação de Deus hoje aqui. A unção de Deus está viva, nítida nesse lugar. A pior notícia que você recebeu na tua vida nos últimos 5 anos, presta atenção aqui. Olha para Jesus, queira e creia que vai se tornar o maior testemunho da história da tua vida. Escreve na tua Bíblia o dia de hoje o que eu acabei de dizer, e não esquece de glorificar o nome de Jesus, porque quem dá a palavra é Ele. Eu sou apenas um encanamento por onde a água passa. A glória é dEle, mas a responsabilidade também é. Na mentoria que eu e a pastora fizemos na semana passada, nós ouvimos isso.
dá a glória para Deus, porque quando vier os B.O., fala: Senhor, quando eu te dou a glória, eu estou dizendo que tudo é seu. Se eu dei tudo para Ele, a glória é de quem? E o B.O.? Tem gente que já entendeu. Você está com medo de falar: que é isso, pastor? Que é isso? Não, meu irmão. Eu chego para você e digo assim: vou te dar um carro. Aí você fala: que bacana, mas tem uns probleminhas. Você vai levar com tudo. É o rapazinho que chega e fala assim: eu quero casar com sua filha. Nossa, ela é um amor. Aí você pensa assim: você não viu os outros lados ainda. Ela é um amor, mas tem os outros lados. E vice-versa. Você leva o ônus e o bônus. A bênção e a responsabilidade. Quem está entendendo? Senhor, estou dando a glória para ti, mas quando chegar o B.O. eu não dou conta. Eu preciso que o Senhor entre em ação. Eu não estou sendo desrespeitoso com Deus. Pelo contrário, eu estou dizendo: Deus, eu acredito que o Senhor é maior que esses B.O.s. Eu estou dizendo que, Deus, o que eu não dou conta, eu sei que o Senhor dá. Eu sei que não te ofende eu dizer: Deus, está aqui as minhas cargas. Jesus falou isso em Mateus 11:28. Venham a mim todos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando você dá a glória para Ele, pode dar também a carga, o fardo. O errado é que é gente que só leva o fardo e a carga. A glória não leva para Ele. Eu dou a glória para Ele. Alguém aqui já me ouviu falar assim: vocês são abençoados por minha causa, eu que sou. Já me ouviram isso? Não. Então estou tranquilo. Deus, se eu preciso fazer alguma coisa na vida desse povo aqui, porque eu falo que é tudo o Senhor. É o Senhor. E é mesmo. Não sou eu, é Ele. Eu sou apenas um instrumento. É só um instrumento, gente. A responsabilidade é de quem está me tocando. Eu tenho que ter a responsabilidade de me permitir ser tocado. E é uma oração que sempre faço: Senhor, me ajuda a não te atrapalhar. Quanto menos eu atrapalhar Deus no culto, está incrível, fantástico, está ótimo. Porque Ele não tem dificuldade em fazer a parte dele. E já está fazendo. Já está acontecendo aqui, irmão, é nítido que está acontecendo. Está chegando um grupo ali, erraram o caminho. Vamos levantar a mão e vamos gritar imundo. Alguém fala: peraí, tem muita gente ali. E tem um pessoal cantando. Vai, olha direito aí. São judeus. Judeu passando aqui em Samaria. Ih, rapaz, sabe aquele negócio do tal de Jesus que estão falando, que está passando por tudo que é lugar aí, operando um monte de milagre e tal? Está lá no meio deles. Ei, não vamos gritar imundo não. Vamos pedir para Ele ter misericórdia da gente. Mas o nosso povo não se dá com dele. Mas para o nosso povo a gente é só um excluído doente. Para ele, de repente, a gente pode ser um potencial de cura. Um samaritano entendeu. Um samaritano entendeu. Os 10 foram curados, mas um samaritano entendeu. O que esse um samaritano entendeu? Presta bem atenção em duas coisas. Eu falei que Jesus correu riscos. Ele entrou numa rota onde ele poderia ser considerado imundo. Mas aqueles homens também correram risco. Qual? A lei dizia que o leproso curado, o leproso o quê? Ou seja, o ex-leproso devia ir até o sacerdote, levar a oferta lá das rolinhas e tal, e tudo mais, e mostrar lá, e fica uma semana, fica mais uma semana para toda a purificação. Em 15 dias ele voltava para o convívio normal. Mas presta atenção em um detalhe: a gente precisa estudar. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente entende os porquês. Se um leproso aparecesse diante do sacerdote dizendo: fui curado, e o sacerdote, quando examinasse, dissesse: não foi curado, você continua leproso, sabe o que aconteceria com ele? Porque sacerdote é tudo bonzinho, é tudo igual o pastor Rogério. Ele vai dizer: vamos orar de novo, irmão, fazer uma campanha. Eu vou falar para a irmã Cida orar na tua casa, e nós vamos fazer visita, nós vamos ungir, nós vamos orar. Mas não era assim. Se o sacerdote visse que o leproso veio até ele para testificar da sua cura, e olhando para aquele leproso, o sacerdote visse que ele continuava leproso, ele era apedrejado e morto. Sabe o que Jesus falou para aqueles 10 homens? Vão. Jesus não disse: sejam limpos. Jesus não disse: sejam curados. Jesus não disse: receba. Jesus disse: querem, obedeçam. Querem, obedeçam. Alguém aqui quer? Obedeça. Esse grupo de cá, fala comigo: querem? Não, esse grupo de cá, metade para cá, fala: querem? O lado de cá fala: obedeçam. Vai. Pronto, você não esquece mais. Está resolvido. Pastor, isso foi uma coisa mística? Não, só para você lembrar. Simples assim. Você quer? Obedece. Eles foram, sabendo que estavam correndo risco. Porque se eles chegam no sacerdote, o sacerdote examinando e vê na perna uma mancha branca, você vê aquele leproso,
Você só podia vir depois de estar totalmente curado. Apedrejem esse homem. Ele veio trazer contaminação aqui para a gente. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Esses homens creram, mesmo que aquilo pudesse lhe custar a vida. Eles creram. Sabe quando a gente começa a viver milagres extraordinários de Deus? E provavelmente no mês de abril a gente vai falar sobre milagres bastante. Quando a gente coloca toda a nossa vida e toda a nossa fé no que Jesus pode fazer e não naquilo que a gente está vivendo. Coloca toda a tua vida e toda a tua fé naquilo que Jesus pode fazer, porque Ele não te trouxe aqui por acaso. Coloca o próximo tópico aí para mim, por favor. Põe para mim, por favor. As maiores mudanças da nossa vida nascem de uma decisão de fé em nosso coração. Eles decidiram, nós vamos ao encontro de Jesus, eles decidiram. Quais foram as decisões desses homens? Pode pôr o próximo. Eles clamaram a Jesus. Alguém está disposto a clamar? Desse jeito? Alguém que está disposto a clamar a Jesus? O que mais que eles fizeram? Põe o próximo. O desejo veio do coração de quem? Deles. Quando Jesus vem na direção, não é Jesus que fala: tem algum leproso aí? Estou procurando uns leprosos para curar. Não são eles que dizem assim: eu estou precisando de Jesus. Alguém aqui está? Se exponha para Jesus. Então vamos sair contando sua vida para todo mundo, não, pelo amor de Deus. Mas para Jesus, se exponha. Fala tudo para Ele. Jesus, eu estou com vontade de fazer coisa errada, mas eu não quero mais fazer coisa errada. Se exponha para Jesus. E põe o próximo, por favor. O que seu coração tem desejado? Se quiser e ouvir, o que seu coração mais tem desejado? Às vezes você vai perceber que você está esperando viver uma vida, mas seu coração está desejando outras coisas. Você passa mais tempo da sua vida pensando em outras coisas e reclama porque está faltando o principal. Essa é uma noite de realinhamento e reativação em fé. Nós vamos realinhar o nosso coração com os desejos daquilo que glorifica o nome de Jesus. E pode ficar tranquilo que Jesus vai fazer a parte dele. Jesus não tem dificuldade em fazer a parte dele. Em Hebreus 13:8 a Bíblia diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem e o será eternamente. Alguém crê que Jesus é o mesmo hoje aqui? Você acredita nisso? Coloca o próximo tópico, por favor. Quero orar com você, mas põe aí. Precisamos reativar a fé, foi o que eu acabei de falar, de que estamos diante de quem? De Jesus. É a palavra que está sendo pregada, e que sua palavra e poder continuam, saiu errado aí, foi digitação minha, eu que errei, continuam operando quando? Hoje. Alguém crê que nós estamos diante de Jesus? Essa palavra é Jesus, que Jesus está no meio da nossa unidade, a nossa comunhão hoje aqui? Você crê nisso? Você crê que o poder dele continua operando hoje? Então levanta a tua cabeça e confia. Você vai sair daqui diferente hoje. E por fim, põe o último tópico aí, por favor. Peraí, antes de pôr o último tópico, volta um pouquinho. Filipenses 4:6, rapidinho. Eu vou falar mais disso em outras ministrações, mas eu quero ler Filipenses 4:6 e colocar o último tópico para orar. Os 10 foram curados. Um voltou para agradecer e era samaritano. Sabe por quê? Presta atenção nisso. E mais à frente eu quero fazer um estudo sobre isso com vocês. Alguém aprendeu coisas novas hoje aqui? Sobre esse texto? O período de purificação, vamos ver se aprendeu mesmo. O período de purificação, todos os protocolos diante do sacerdote, o tempo, oferece as rolinhas, espera, e lava e purifica e não sei o que. Até que ele pudesse voltar para casa, era quanto tempo? Alguém lembra? 15 dias. Sabe por que aquele samaritano voltou? Eu imagino que ele no caminho, glória a Deus, eu estou curado, não tem mais nada, e levanta a saia, levanta o braço e olha, e aleluia, e glória a Deus, é o melhor dia da minha vida, e agora, e eu preciso agradecer esse homem, mas vai demorar 15 dias para eu voltar, e quando eu voltar, esse homem pode não estar mais lá. Quer saber? Primeiro eu vou voltar para agradecer esse homem, depois eu vou lá celebrar a minha vitória. O reino de Deus é para quem primeiro se volta para Jesus. O reino de Deus é para quem entendeu que não tem bênção, não tem riqueza, não tem cura, não tem conquista que é maior do que voltar para Jesus, voltar diante do altar e dizer: Jesus, está aqui a minha vida, está aqui o meu corpo, está aqui a minha essência, está aqui quem eu sou para te servir. Jesus falou assim: os 10 foram abençoados, mas cada um foi desfrutar da sua bênção, né? Só um voltou. Irmão, que não aconteça com você
de ser mais um que veio para a quarta profética e que era fiel na quarta profética, quando estava na pior, as coisas melhoraram, não tem tempo para ir para a quarta profética, porque conseguiu o casamento, conseguiu riqueza, conseguiu bênçãos, conseguiu isso, conseguiu aquilo. Não, que quanto mais Deus fizer na sua vida, quanto mais Deus lhe der, mais você diga: eis-me aqui, eu vou te servir, porque é a bênção de Deus que enriquece e não traz dores, é a bênção de Deus que provê todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Não se deixa levar, cuidado, muitos se deixaram levar. Filipenses 4,6: não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus o quê? Pedindo aquilo que precisam, e o que? Na oração já façam o quê? Agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Ore já agradecendo: Deus, eu te peço isso, mas já te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem poder. Deus, eu te peço aquilo, mas já te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre fará o melhor. Deus, a minha necessidade é essa, mas eu já te agradeço, porque o Senhor suprirá todas as minhas necessidades em glória. Deus, eu te peço que seja assim, mas eu já te agradeço, porque se assim não é o melhor, o Senhor fará o melhor. Mesmo que eu não entenda, eu vou desfrutar do melhor confiando em Ti. Último tópico, pode colocar para mim, por favor. Seja tão rápido para agradecer quanto você é para pedir. Isso é gratidão e fé. Não é só gratidão, é fé. Eu oro pedindo e já agradeço. Que essa seja uma noite de agradecermos por aqueles pedidos que no início do culto já fizemos, porque Deus está vivo, operando e tem o melhor para nós. Só quem crê diz.